Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais uma semana com os nossos estudos diários, Momento com a Palavra. Esta semana vamos estudar o capítulo 14 do Evangelho de Mateus e teremos como tema dos nossos estudos dessa semana as tempestades da vida. Uma coisa que é certa na nossa vida são os problemas, são as dificuldades, são as tempestades que se abatem sobre nós. Então nós queremos olhar este capítulo e compartilhar com você alguns princípios que nos ajudem a enfrentar as tempestades que se abatem sobre a nossa vida. O capítulo 14 do Evangelho de Mateus começa falando sobre a morte de João Batista. João Batista era o precursor de Jesus, era parente de Jesus, era primo de Jesus. E Jesus fica triste, fica enlutado com a morte de João Batista. E ele tenta se retirar, ficar no local afastado, para orar, para ter esse tempo de intimidade com o Pai, para se fortalecer naquele momento de tristeza que ele estava enfrentando pela morte do seu primo João Batista. Porém, a multidão descobre para onde ele foi, o cerca, e ele, com toda a calma, toda a paciência que lhe era peculiar e que nos ensina a ser também assim, começa então a ensinar a multidão. E no final desse ensino ele vai fazer a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Mas o que nos interessa mesmo, que nós vamos estudar essa semana, é a partir do verso 22, que conta a história dos discípulos atravessando o mar e se abate sobre eles uma tempestade. Um grande temporal vem sobre eles e eles estão no meio do mar, dentro do barco. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas que hoje fique para você esse princípio de Jesus. Jesus estava enlutado, mas ele não deixou de se preocupar com as pessoas, não deixou de ajudar as pessoas. Abriu mão do seu tempo de solidão, do seu tempo de luto, para estar com as pessoas e abençoar as pessoas. E é isso que nós vemos no início do capítulo 14, do verso 1 até o verso 21, onde é narrada a história da morte de João Batista e em seguida a primeira multiplicação de pães e peixes, com Jesus abençoando, curando, libertando as pessoas que o procuraram mesmo no momento de luto. Então às vezes nós precisamos aprender com Jesus. Às vezes não, né? Sempre nós precisamos aprender com Jesus. Em momentos de dificuldade, em momentos de luto, não podemos deixar de ajudar as pessoas que precisam e que são mais necessitadas do que nós. Amanhã nós continuamos. Deus te abençoe.